E a primeira coisa que a gente tem para observar, que acho que é o mais, digamos, preocupante no caso, é o atual cenário imobiliário do país, principalmente para as pessoas que estão indo para Galway, Cork ou Dublin. Pessoas encontraram muita dificuldade agora no ano de 2016, né, de conseguir alugar um quarto ou uma casa, principalmente na época que vai de junho mais ou menos até finalzinho de outubro, por aí. Por quê? Porque o curso universitário aqui na Irlanda, a gente não consegue ter uma previsão de quando as coisas irão melhorar novamente. Sobre a crise de acomodação na Irlanda, né? Uma crise que já vem se estendendo aí desde 2016. Que essa crise, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, você viu como é que tá na Irlanda? As pessoas estão dormindo na rua, né? Mas na ansiedade embarcaram e teve gente que voltou porque não conseguiu lugar para morar. Pois é, pessoal, como vocês viram, estou eu aqui novamente em pleno 2023 agora, dando esse alerta, assim como todos os anos, é minha obrigação de vir aqui e conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Irlanda agora, essa crise de acomodação, as dificuldades que as pessoas vão enfrentar agora no segundo semestre de 2023. Para muitas pessoas isso não é novidade, mas para aqueles que estão começando agora as pesquisas, que querem viajar para a Irlanda para aprender inglês, tentar uma carreira nova, agora é o momento de sim observar e ver o que vai acontecer, porque não é o melhor momento para viajar para a Irlanda, principalmente agora no segundo semestre de 2023, e eu já vou explicar isso para vocês nesse vídeo, tá? Todos os anos, como vocês viram, essa crise já vem de muitos anos atrás, isso vem acontecendo, e então não deixaria de ser diferente agora em 2023, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu quero só dar um recadinho para vocês que amanhã, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, nós teremos nosso workshop de trabalho na Irlanda, tá? O que é esse workshop, Cauê? Bom, todos os anos, desde 2015, a gente atende ali os intercambistas da Enjoy Intercâmbio, os quais já estão no país, já estão ali estudando e procurando por emprego. Então a gente faz esse workshop que é para dar ali um pouco mais de opções de como ele pesquisar pelas vagas, como ele, quais os sites buscar, como fazer o porta a porta, como entregar currículo, como construir o seu próprio currículo, quais são os tipos de áreas, né, mais comuns dos intercambistas atuarem na Irlanda, e também, claro, como se comportar ali na hora de uma apresentação para um manager, como se comportar numa entrevista, num teste e tudo mais, tá? Então, esse workshop, normalmente ele é feito de forma privativa por os estudantes da Enjoy, mas para a gente colaborar aí com a comunidade brasileira, amanhã a gente vai não, a gente vai transmitir esse workshop ao vivo no YouTube, aqui no nosso canal, tá? Infelizmente a gente vai ter que cortar ali os comentários, talvez eu deixe até os comentários, mas a gente não vou conseguir interagir, até mesmo porque a gente tem que dar atenção pro pessoal que vai estar participando ali, tá? Que seria o nosso foco. Tá bom? Mas vocês vão estar livres aí para assistir, quem sabe possa ajudar vocês que já embarcaram ou estão para embarcar e não tem esse tipo de serviço, tá bom? O segundo recado, na quinta-feira então nós temos nosso podcast com mais um Intercambista Enjoy, agora com o Alexandre que está em Cork, então ele vai contar um pouquinho da experiência dele, se eu não me engano acho que ele até já renovou, ele chegou um pouquinho depois da pandemia, né? Já renovou, tá em Cork um tempinho, tá gostando, já trocou de trabalho, pegou casas, tipos de acomodações diferentes, pegou uma crise bem feia, mas ele vai contar um pouquinho como foi a experiência deles e vocês podem interagir à vontade, mandar perguntas para o Alexandre também, é um cara bem experiente, acho que vai valer super a pena você participar, tá? O Alexandre está em Cork. E o terceiro recado é para quem ficar aqui até o final do vídeo, eu vou dar aqui algumas dicas, né? De qual cidade seria melhor, caso você queira viajar agora, você não pode adiar e você queira viajar agora, quais são as melhores cidades e quais cidades evitar. Eu vou dar algumas dicas também qual que é a melhor época para chegar na Irlanda, né, dependendo da cidade, e como você pode se preparar até lá, tá bom? Isso para quem ficar aqui até o final do vídeo, eu vou tentar ser breve, mas provavelmente esse vídeo vai dar uns 20 minutos aí, espero que vocês tenham paciência, mas esse vídeo é muito importante, tá bom? Vamos para o que interessa? Deixa o like, tá? Se no final do vídeo essas informações não te ajudarem, você pode tirar o seu like, mas deixa já, porque esse vídeo precisa chegar para o máximo de pessoas possíveis, pessoal, porque tem muita gente que acaba chegando nessa época na Irlanda totalmente desinformado, não orientado, e aí acabam
tendo um prejuizaço. Muitas acabam voltando para o Brasil por terem gastado todo o dinheiro em acomodação provisória, que é caríssimo na alta temporada, e eu já vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para assistir as lives. Pessoal, por que tá com crise de acomodação na Irlanda desde 2015, 16? Vamos lá, vamos tentar entender uma coisa. Qual que é a coincidência? Por que em 2016 começou essa crise? Porque desde 2014 a economia na Irlanda explodiu, simplesmente aumentou muito. Isso é influência de abertura de várias empresas novas, a saída do Reino Unido da União Europeia, a Irlanda passa a ser o principal país de língua inglesa de toda a Europa. Então, muitas companhias grandes e conhecidas se estabeleceram na Irlanda, como Amazon, Google, Facebook, TikTok, um monte de outras empresas, né, principalmente na área de tecnologia, mas também é um país que precisa muito de profissionais da área de saúde, ainda mais depois dessa crise de saúde que a gente teve, né, engenheiros também e tudo mais. Então, hoje a Irlanda se encontra num problema e muito parecido com a qual a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, o Reino Unido, ou seja, os países de primeiro mundo também estão começando a enfrentar. E qual é a relação de todos esses países e por que esses países estão com crise de acomodação? Exatamente pelo mesmo problema, que na verdade não é um problema, é uma boa causa, né? Se o país está crescendo economicamente, significa que precisa de mão de obra. A Irlanda é um país muito pequeno. A Austrália, embora seja um país muito grande em termos territorial, né, de geografia, é um país que tem pouca área habitacional, né, porque tem muita parte que é deserto. Então, também tem uma população muito reduzida. E com o avanço da tecnologia, com o avanço da economia, os países precisam buscar mão de obra de fora, né? E aí a gente vê, né, muitas pessoas falando, a crise de acomodação na Irlanda, por exemplo, em Limerick, né, o pessoal tem falado bastante, Limerick tá horrível de acomodação, é por causa dos brasileiros que estão lotando as escolas de inglês lá. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa, não tem escola suficiente na Irlanda que tenha uma capacidade mínima aí que possa comprometer a acomodação no país, tá? Em Limerick, se eu não me engano, acho que tem 3 ou 4 escolas. A que tem a maior capacidade, chutando alto, a que deve atender 200 alunos, tá? A cidade tem mais de 100 mil habitantes. Qual que é o problema então, Cauê? Não são os brasileiros? Então o que está acontecendo? É óbvio, todos os dias, centenas de novos imigrantes chegam no país, muitos deles já com um contrato de trabalho nessas áreas que eu estou falando. Então, se uma pessoa já vem com um contrato de trabalho, tem o direito de trazer a família. Então, essas pessoas já vêm com uma condição onde eles têm que alugar um imóvel. E a Irlanda não está dando conta, o governo não está conseguindo acompanhar essa evolução econômica no setor imobiliário. As obras, as construções não estão dando conta de acompanhar. Não dá para você construir bairros novos, casas novas, no mesmo ritmo que a imigração vem evoluindo, tá? Então é isso. Como não tem mão de obra suficiente interna, eles acabam buscando mão de obra de fora. Para quem não sabe, os brasileiros hoje, na Irlanda, é o segundo maior público de profissionais na área de TI, só perde para os indianos, ou seja, tem mais brasileiro trabalhando com TI na Irlanda do que os próprios europeus e cidadãos locais, né, irlandeses, que não precisam de visto. Então imagina só, né? Então, pessoal, com a economia em ascensão, é sempre possível que esses países de primeiro mundo tenham problemas de acomodação. Isso já está acontecendo na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, tá? Eu tenho uma colinha aqui que eu não posso me perder, porque são várias coisas que eu quero falar para você, tá? Vamos lá. Então, quando essa crise vai melhorar? Pessoal, não tem como saber. Tá? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não tem resposta. O governo tenta dar alguma estimativa de tantos mil imóveis até 2025, 2027, mas assim, é difícil de saber se de fato isso vai melhorar. Isso é muito ruim porque o aluguel acaba ficando mais caro por conta da escassez de imóveis disponíveis, né? Então as pessoas se aproveitam disso. Muitos brasileiros já passaram pela experiência de serem despejados, entre aspas, né? Ou seja, eu preciso que vocês saiam da casa daqui 2 meses porque eu vou reformar a casa.
E mentira, né? Muitas pessoas acabam pedindo a casa de volta para aumentar o aluguel sem reforma nenhuma e colocam para alugar de novo, tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes. É uma pena, mas é uma realidade, tá? Bom, pessoal, e por que eu tô falando que agora não é a hora de viajar para Irlanda? Vamos lá. Primeiro semestre de 2023, acho que desde 2016, 17, eu não vi assim um cenário tão positivo no sentido das pessoas conseguirem acomodação com certa facilidade, tá? A Enjoy embarcou uma média aí de uns 350 alunos mais ou menos desde janeiro, né? Desde janeiro desse ano. E pessoal, o que está acontecendo? Em janeiro, o feedback da grande maioria deles é de 1 a 2 semanas para conseguir uma acomodação. A maioria, a grande maioria, 1 semana. Alguns, principalmente casais, que é um pouquinho mais difícil, 2 semanas. Houve época, assim que abriram as fronteiras, que ainda era até que meio baixa a temporada, mas estava uma crise que a gente teve aluno em Limerick que ficou 2 meses para conseguir um quarto, para vocês terem uma ideia. Então, assim, esse cenário foi muito bom no primeiro semestre. E por que vai ficar ruim agora no segundo semestre? Então, tem 2 fatores muito importantes que a gente tem que colocar aqui em cima da mesa. Primeiro, o turismo. Irlanda é um país que atrai bastante turistas, é um país muito bonito, principalmente no verão. As cidades promovem vários eventos, vários artistas famosos vão tocar na Irlanda, tem os festivais de esporte, de gastronomia, de artes. Então, as cidades como Dublin, Galway, Cork, assim, ficam bastante movimentadas, né? Cork tem os festivais de jazz, Dublin tem um monte de shows, festivais, Galway tem os festivais de arte, gastronomia e música, né? Então, assim, é um prato cheio para quem quer passear, se divertir, curtir boas paisagens e aproveitar os festivais, né? E aí os hotéis, né, as acomodações provisórias, elas sobem de preço e ficam com muito pouca vaga, tá? Então, o turismo agrava muito, é um fator que agrava muito na acomodação pros intercambistas. Quer ver, ó? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês terem uma ideia. Esse site aqui, ó, é o Daft, tá? O Daft é um site, é o principal site de acomodação que tem, né, na Irlanda. E aqui eu coloquei como exemplo a cidade de Galway, tá? Que é a segunda cidade mais turística, que eu não peguei a primeira, que é Dublin, mas vamos lá. Em Galway é uma cidade de aproximadamente 90 mil habitantes e aqui estamos com 60 quartos disponíveis para alugar. Quarto porque eu coloquei aqui no share, que seria share house, ou seja, uma casa compartilhada onde você aluga o seu quarto, tá? E aqui, olha como sobe já os valores agora, e isso porque a gente tá em maio, entrando em junho, hein? Que já tá quente na Irlanda, olha lá. 350 por semana, se bem que é um baita quarto, né? Vamos pegar uma acomodação aqui, um valor mais razoável, né? Aqui, ó, 625, 650 tá alto, 600, vamos ver aqui, 400, ó, 400 euros por semana, só que olha só, cama, 2 camas, né? Ou seja, você vai compartilhar com mais uma pessoa. 160, deixa eu pegar um mais baratinho, será que eu acho aqui? Porra, 325 por mês? Deve ser pegadinha, hein? Nossa, 240? Tem uma coisa errada aqui, vamos ver. Vamos pegar esses aqui, ó. Daft, pô, 240 por mês em Salt Hill, um bairro nobre da cidade, né? Aceita somente menina, que vai compartilhar com mais um. Putz, só pode ser pegadinha. Pegadinha que eu falo é golpe, tá, pessoal? Tem a localização, tá? Então é uma área muito bonita da cidade, né? Dá até para ter aqui uma visão do Street View. Ó, isso aqui é um bairro. Eu não vou dizer aqui que é um bairro nobre, vai, mas esse aqui principalmente é um classe média baixa, vai. Mas enfim, então esse seria nesse bairro aqui, né? E aí quando foi publicado isso? Ontem. Hoje estamos aí com quase 2.000 visualizações. O que significa, pessoal? Que esse quarto aqui já era, né? Se não for golpe, já era. 1.867 pessoas já viram esse anúncio e com certeza os 10 primeiros que entraram em contato possivelmente já devem, o dono que deve ter fechado com alguém, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui de 325 por mês.
Vai compartilhar com... aceita menino, vai compartilhar com mais 3, fica em Knocknacarra. É bonito também essa região, aqui para vocês terem uma ideia, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui é a casinha, né, que vocês, no caso a pessoa vai morar. E, ok, tem aqui, ó, entrou ontem, ó, esse aqui tem menos, 321 visualizações. Então, pessoal, por que eu abri esse site aqui, para vocês terem uma ideia, né? Então aqui a gente está com 60 propriedades disponíveis agora, dia 30 de maio. Quando chegar ali mais ou menos final de junho, isso aqui já cai para uns 40, tá? Por quê? Muitos desses anúncios aqui que vocês estão vendo, os donos, o que eles fazem? Eles tiram daqui e vão jogar onde? Pro Airbnb, tá? Porque aqui eles vão ganhar bem mais na alta temporada, e Galway é uma cidade muito abarrotada de turismo. Beleza. Quando bater agosto, setembro, isso aqui em setembro cai para 10, 12, 15. Muito pouca casa, muito pouco quarto disponível para alugar. E aí você tem que fazer filtro, você tem que pedir para você ser notificado, para você conseguir receber as notificações dos quartos quando entrarem nos anúncios, para você ligar na mesma hora, e aí você tem que ter, né, essa manha, tem que estar com inglês bom, ou você pode também o serviço de suporte que a Enjoy oferece, onde a gente tem uma pessoa que faz as ligações para os alunos, vai junto nas visitas para poder traduzir ali e tudo mais. Então assim, é muito difícil, vira quase que um milagre você conseguir alugar um quarto pelo Daft, tá? É claro, pessoal, não estou dizendo aqui que é impossível, que você não vai conseguir, mas assim, é muito difícil, é muito chato, é estressante, angustiante, tá? Isso que eu quero dizer. E você acaba comprometendo o seu emocional, seu psicológico e seu bolso, principalmente porque você acaba tendo que renovar a acomodação, tá? Então, setembro e outubro é terrível. E aí, ó, a gente, por exemplo, ontem mesmo eu estava atendendo um aluno, ele falou assim, eu quero viajar em julho, né? Eu falei, pra Galway, né? Eu falei, julho, tem que ver se ainda tem acomodação da escola, porque até as escolas acabam recebendo mais europeus, porque é férias dos europeus, né? Assim, os teenagers, entre outras pessoas que estão na universidade, têm férias dos estudos e vão estudar inglês, né? Na Irlanda. E aí, falou, vamos dar uma olhada no Airbnb. E aí é isso aqui, ó. Coloquei julho aqui, mais ou menos na mesma época, ó. Se procurar o mais baratinho aqui, dos quartos, vamos ver. 103, por exemplo, ó. 103 euros por noite, pessoal, né? Nem por semana, é por noite, tá? Então você tem que colocar aqui pelo menos 3 semanas de acomodação provisória até você conseguir arrumar um quarto, mas no mínimo 3 semanas, né? Ainda é um pouco arriscado. Aí eu falei, hostel fora de cogitação, Airbnb fora de cogitação, agora vamos ver o hostel. Aí eu sugeri esse Snoozless, né? Eu mesmo já fiquei hospedado aqui, e paguei na época, não era alta temporada, mas era quase, paguei na época 18 euros a noite, num quarto praticamente parecido com esse, que era de 6 camas, né? 366 por semana por pessoa, tá? Então 7 noites, ó, 300, quase 400 euros por semana. Num quarto com mais 5 pessoas, tá? Então são 6 pessoas no quarto. Isso assim, pessoal, se tiver vaga, né? Se tiver vaga, porque julho, quanto mais próximo da alta temporada vai ficando, menos vaga você vai conseguindo encontrar. Então, é algo que eu acho que é sim extremamente necessário colocar em consideração. Nesse momento, por incrível que pareça, as acomodações das escolas, que eu sinceramente acho meio superfaturado, acabam ficando bem mais barato do que isso que a gente viu agora, né? Tem também o Hosting Power, que seria uma opção, já falei em alguns vídeos sobre essa plataforma aqui, que seria bem interessante também, mas mesmo o Hosting Power nessa época, se você não reserva com uma certa antecipação, é capaz de você não conseguir achar nada na cidade próximo da alta temporada. Então aqui eu mostrei para vocês o Daft, o Airbnb, os hostels, né? Então como essas coisas vão ficar cada vez mais escassas e mais caras na alta temporada, tá? Bom, Cauê, então qual o melhor momento para a gente conseguir viajar para a Irlanda? Então vamos falar aqui primeiro, falamos da alta temporada e tem mais um agravante, que
nas principais cidades da Irlanda, que tem escolas de intercâmbio para fazer inglês, Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford, enfim, Athlone, essas cidades têm grandes centros acadêmicos, ou seja, as universidades, na Europa, no geral, o ano letivo, quando se iniciam as aulas, é em setembro. Então, em agosto, as pessoas costumam já começar a chegar na Irlanda. Então, assim, tem muitos estudantes que moram na cidade, mas tem muitos estudantes de fora. Então, que vêm de outras cidades, que vêm de outros países, né, para fazer universidade. E aí, o curso começando em setembro, eles chegam em agosto, e aquilo, por isso que em setembro, aquilo ali que vocês viram que hoje tem 60 quartos disponível, cai para 10, 15 mais ou menos, aí fica assim, é o olho do furacão, é muito complicado mesmo, então é importante evitar, principalmente os meses de agosto, setembro e outubro, para chegar na Irlanda, mas são os piores, assim, não vai de jeito nenhum, agosto, setembro e outubro, nessas cidades que eu comentei, tá? A alta temporada costuma durar segunda quinzena de maio, os movimentos, né, mais fortes, assim, até primeira quinzena de setembro, mais ou menos, que é a época mais quente do ano, tá? Junho, julho e agosto são os 3 anos mais puxados ali de muita mão de obra, então é ótimo para trabalhar nessa época, faz bastante horas, porém quem chega é um terror, é um filme de terror, é impressionante, pessoal. Então, acho que seria importante eu dar esse alerta para vocês, né? Bom, agora vamos aqui tentar buscar algumas soluções, né? Se você já fechou o seu curso e não pode adiar, você não pode adiar você precisa viajar agora, seja porque você já saiu do seu emprego, pô, já vendeu tudo que você tinha, já não tem mais nada em casa, porque você vai tentar uma futura imigração, eu tentaria buscar o máximo de acomodação possível ali pelo Hosting Power ou pela acomodação da escola. Pega um mês de acomodação e você vai focar muito, muito, muito. Você não vai fazer nada além de ir na escola e procurar acomodação quando você chegar. E você vai falar para todo mundo que você está buscando. Para os alunos da escola, para alunos de outras turmas, para professor, para os diretores, para os funcionários, para a tiazinha do caixa do supermercado, para o motorista do ônibus, para todo mundo que você vê na frente, você fala, estou procurando um quarto. No boca a boca, geralmente acaba dando mais certo mais cedo. Deixa eu só tirar o celular aqui que vai ficar tocando e eu vou ficar me distraindo. Então, primeiro ponto é esse. Então, não dá para adiar, tenta buscar o máximo possível de acomodação. Agora, se você puder adiar, melhor. Agora, se você não fechou o seu curso e precisa viajar nessa época, eu peço para que vocês busquem por Athlone, a cidade de Athlone, tá? Muito cuidado com setembro para chegar em Athlone por conta da universidade de lá. E Bray, tá? Essas duas cidades acho que são as únicas que você vai ter assim um pouquinho menos de dificuldade. Não tô dizendo que vai ser fácil, tá, gente? Mas vai ser um pouco menos difícil do que nas outras principais cidades. Athlone e Bray. Então, isso para quem não fechou o curso ainda. Teria a opção de Bundoran e Dunleary, tá? Mas Bundoran e Dunleary eu deixaria ali, principalmente Dunleary, de novembro em diante, tá? Novembro em diante. E Bundoran até seria uma opção, porém, Bundoran é uma vila que, na baixa temporada, diminui muito ali o trabalho para os estudantes. Tá, até os hotéis acabam fechando. Bundoran é uma vila maravilhosa, um lugar que dá para fazer dinheiro, principalmente na alta temporada. Até dá para fazer o suficiente para você não ficar uns meses ali sem trabalhar também. Porém, pessoal, não é legal chegar na baixa temporada em Bundoran, tá? Então, assim, Athlone e Bray acabam sendo as principais cidades para você viajar agora na alta temporada, no meio da crise da acomodação. Agora, se você não fechou o seu curso, você ainda tem condições, né, de fechar o seu curso agora, aproveitar as ofertas desse ano, isso é uma dica muito importante que eu posso dar para vocês, aproveitem as ofertas antes de virar o ano, né, porque mais ou menos em novembro as escolas atualizam os valores para 2024, então quem deixa para fechar o curso muito no final do ano, acaba pegando já os valores de 2024, e como as escolas estão bem cheias, assim, felizmente bem cheias, estão se recuperando da pandemia agora, eles não têm muito motivo para fazer promoções, assim, de tipo Black Friday, esse tipo de coisa, porque eles estão até com problema de espaço, tá? Então tem escolas, por exemplo, que agora na alta temporada só tem vaga para agosto em diante, né?
principalmente as mais baratas. Então, se você vai viajar em 2024, primeiro de tudo, pessoal, pesquisa bem o que você... Primeiro de tudo, pensa assim, ó, o que eu quero com o meu intercâmbio? Por que eu quero aprender inglês? Qual que é o seu propósito? É inglês só por falar? Para viajar, para conhecer pessoas? É o inglês mais voltado para a área acadêmica, para você de repente fazer uma pós fora, fazer um curso técnico em outro país, de repente que te dê oportunidade de trabalho? É o inglês para um propósito profissional? Você atua em alguma área no Brasil que você sabe que tem demanda, mas você precisa ter um inglês mais polido? Então, primeiro de tudo, é saber o que você quer com o seu intercâmbio, o que você precisa para você procurar a melhor escola. Agora, se é uma escola, a sua opção, né, seria o inglês mais para viagens, conhecer pessoas, tenta focar na cidade. Uma cidade combina mais com você. Se você é baladeiro, então vai para uma cidade mais movimentada. Se você é mais caseiro, então uma cidade mais tranquila. Se você, por exemplo, quer guardar dinheiro, então busca uma cidade com custo de vida mais baixo, mas que tenha empregabilidade, tá? Vou dar uma dica para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, tá? Eu faço mentorias, então para quem busca por intercâmbio e precisa, não tem ainda, tem muito dessas dúvidas, eu posso ajudar você a entender mais um pouquinho sobre os seus projetos e buscar a melhor opção de cidade, escolas, de acordo com o seu propósito, tá? Então pesquisem, façam bastante pesquisa, aproveitem as ofertas. E aqui eu vou dar uma notícia para vocês, né? A Enjoy Intercâmbio vai lançar uma promoção agora no mês de junho para todos os alunos que se cadastrarem no link, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você vai receber ali as ofertas para quem vai viajar em 2024, tá? Eu sei que começo do ano é frio, né? Mas você vai ganhar um moletomzão desse aqui, com a bandeirinha da Irlanda, da Enjoy, tá? Vai ganhar uma mochilinha, depois eu vou mandar as fotos para vocês também. A gente vai tentar incluir descontaço de aulas de inglês, ou seja, você vai ter aí praticamente quase um ano para você ralar de estudar inglês. Isso é uma boa dica que eu posso dar para quando você estiver se preparando, porque o inglês é fundamental quando você chega. Evitem viajar com inglês zero, tá, pessoal? Façam o mínimo de esforço aí, mínimo não, façam o máximo de esforço para que vocês cheguem com inglês pelo menos pré-intermediário, tá? Um inglês pré-intermediário, para quem não sabe, você já consegue destacar alguma conversa, você já consegue ouvir alguma coisa, você já consegue interpretar algumas situações. Isso é muito importante, principalmente para você conseguir acomodação e emprego, tá? Emprego na Irlanda, pessoal, dependendo da cidade, nunca foi muito um problema. Tem pessoas que chegam nas cidades e acabam demorando 2 meses para conseguir um trabalho, mas já passaram por 6 entrevistas e não entende uma palavra do que a pessoa fala. Não sabe como é que chama balde, pano de chão, detergente, pia, talheres. Então a pessoa não sabe nome de nada. E o pessoal, você sabe lavar isso, fazer aquilo, sabe o que? Don't understand. Eu falei, meu, então o que você vai fazer se você não consegue entender o que eu vou te pedir? Então, o inglês é muito importante, é o inglês básico, pessoal. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui dando altas dicas de como se preparar para o inglês. Mas o primeiro de tudo, pessoal, é investir no seu idioma, tá? Um professor particular. E a gente está em busca de um professor que vai dar um descontão para as turmas que vão iniciar em 2024. Ou seja, você vai ter aí pelo menos 4, 5, 6 meses aí para estudar até a sua viagem e se preparar para o seu intercâmbio, tá? Então, falei da pesquisa, falei das ofertas, falei do link na descrição, então você vai entrar num grupo de WhatsApp e quando tiver tudo, o pacote tudo fechadinho, que a gente está negociando aí com alguns professores, a gente vai soltar lá no grupo para vocês, tá? Bom, pessoal, além de estudar inglês, façam trabalhos, mesmo que seja voluntário, mas melhor ainda se você ganhar uma graninha, coisas que você faria na Irlanda, entendeu? Até mesmo se você puder fazer cursos, né? Por exemplo, curso de barista, de garçom, curso de trabalhar em hotel, housekeeping, trabalhar com cuidar de idoso, cuidar de criança, enfim, tem várias coisas que dá para você fazer para você chegar já com alguma experiência, alguma noção do que você vai fazer. Dá para aprender tudo lá? Dá, mas é melhor se você já chegar sabendo o que você tem que fazer e não ter nenhum tipo de surpresa. Tá? Já contei os nossos depoimentos dos nossos estudantes, e sempre são histórias muito engraçadas, mas a gente fica muito estressado, perde noite de sono, a gente acha que vai ser mandado embora, porque muitas vezes a gente não entende muito bem o que tem que fazer, enfim. Não aconselho, tá?
Então, estudar inglês, pelo menos 2 horas por dia, tá? Vai separar 2 horas por dia, se possível 3 horas nos finais de semana. Fazer os cursos, trabalhar na área, pelo menos que seja 2 meses antes de ir, juntar mais umas moedinhas aí para poder viajar. Bom, Cauê, qual a melhor época para chegar na Irlanda para conseguir acomodação mais fácil? Primeiro semestre, geralmente, de janeiro até primeira quinzena de maio, tá? Dependendo da cidade, tem alguns gaps ali entre março e abril de breaks de universidades. Então, em Waterford, Cork, Limerick, vão ter meses do ano ali onde os estudantes vão embora. Muitos terminam cursos, muitos têm break, então várias acomodações acabam sendo vagas, né, nos sites, nos grupos, então fica um pouquinho mais tranquilo assim em relação à acomodação, por isso que os nossos estudantes agora no primeiro semestre colocaram ter mais facilidades. Então, de janeiro a primeira quinzena de maio. Em relação às cidades, depois vocês podem também conversar com os consultores de você. Em Cork, qual que é o melhor mês? Por exemplo, Cork é abril, né? Mas cada cidade tem ali os gaps das universidades, como eu falei, né? E qual que é a melhor época para chegar, para conseguir emprego? Eu sempre recomendo ali mais ou menos segunda quinzena de abril, primeira de maio, tá? Principalmente assim, ó, em cidades mais fracas para trabalho, como Waterford, Limerick, Athlone também tem um pouco de turismo ali, porque aí você tira um mês ali para se localizar, arrumar acomodação, comprar suas coisinhas que você tá precisando, tirar visto, abrir conta no banco, tira umas semaninhas ali e aí você vai pegar junho, ó, trabalhar bastante, tá? Galway, Cork, Dublin tem emprego o ano inteiro, tá, pessoal? Isso vocês não precisam se preocupar. Mas se for alguma cidade assim que tem um pouquinho menos de movimento turístico, eu recomendo chegar no finalzinho de abril ali mais ou menos, tirar um mês ali para se preparar e começar a trabalhar em junho. Certo? Bom, acho que era tudo que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Desculpa que o vídeo ficou aqui meia hora já, mas assim, é extremamente necessário. Agradeço aqueles que deixaram like. A gente está quase chegando a 60 mil inscritos. Na verdade, a gente empacou nos 58 mil, mas se vocês puderem fazer essa colaboração, compartilhar esse vídeo nos grupos dos intercambistas, eu acho que isso vai talvez salvar o dinheirinho de muita gente aí que está prestes a encarar um desafio bem complicado, tá bom? Obrigado por todos que ficaram e até amanhã no nosso workshop de trabalho na Irlanda. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!